Olá, meu nome é Vinícius Marques e sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos 5 pontos chus. Só que o escolhido para a discussão será o ponto riacho. Nós vamos verificar através de textos clássicos como devemos trabalhá-los e entendê-los na prática clínica. Bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Vamos imaginar que você me encontra em algum lugar e me pergunta: professor, para que serve um ponto riacho? Como que eu uso ele na prática clínica? E da onde você está tirando essas informações? Bom, qual seria a minha resposta para você? Olha, a teoria do chus é uma teoria muito antiga, já respaldada nos clássicos mais antigos da medicina chinesa e aqueles mais voltados à acupuntura. Estudar essas fontes primárias vai ajudar a nos nortear quando formos escolher os pontos certos para o tratamento dos nossos pacientes. Então, eu diria para a gente começar com uma análise do primeiro capítulo do Lin Shu, que é a segunda parte do Imperador Amarelo, que vai dizer o seguinte, abre aspas, quando os 5 órgãos estiverem doentes, os 12 pontos fonte, os pontos yuan, devem ser agulhados, fecha aspas. Aí você pode estar dizendo, pô, mas eu te perguntei do ponto riacho, o que você está falando de fonte? Então, é que no caso dos órgãos, os pontos fonte e os pontos riacho são os mesmos. Puxa, mas como que eu vou saber se está vindo do fonte ou se está vindo do riacho a ação? Ora, a gente pode pegar o Lin Shu 6, que reforça essa mesma proposta, só que agora citando os pontos riacho. Então, isto já é uma grande pista para nós. A segunda pista que a gente pode observar é que os fonte e os riachos nas vísceras não são os mesmos. E existe mais um adendo. Quando a gente observa os pontos riachos e os pontos fontes nas vísceras, a ação que eles têm sobre suas próprias vísceras é diminuta, é pouca. A evidência clínica ao longo da história sugere que os pontos mares nas vísceras têm uma ação muito mais forte. Assim como nos órgãos, os pontos fontes e pontos riachos, que são os mesmos, acabam tendo uma ação mais intensa. Perfeito? Agora, dito isso, repara que a passagem clássica em nenhum momento está dizendo que este ponto riacho ou este ponto fonte será capaz de tratar todas as disfunções do seu respectivo órgão ou da sua respectiva víscera. Nada disso. Primeiro, ele enfatiza o órgão. Segundo, ele está dizendo que é para usar quando ele estiver doente. Mas ele não mencionou qual é a doença. Então a gente precisa olhar a especificidade de cada ponto. Então vou citar alguns exemplos. Às vezes você vai ter um ponto como o F3, que é um ponto extremamente versátil, que foi usado para muita coisa, mas que teve a sua principal ação, o seu principal uso para quando há uma estagnação do Qi do fígado e que isto implica em distúrbios ao longo do trajeto do canal do fígado, externo e interno. Como assim? Problemas na cabeça, problemas nos olhos, problemas na garganta, problemas na região torácica e na mama. Estas áreas correspondem muito ao trajeto interno do fígado. Só que ele também serve para questões da torácica lateral, ou hipocôndrios ou flancos, às vezes os autores traduzem de formas diferentes. Problemas associados à saúde da mulher, então correlacionando aí o útero, o genital externo, distúrbios urinários, entre outros. Então dá para ver que o F3 é um ponto muito versátil em ativar aquela função correspondente ao fígado de harmonizar a livre circulação do Qi. Agora, vamos pegar um outro exemplo, o baço 3. O baço 3, ele não age em todos os distúrbios do baço, mas tem uma grande ênfase no sistema digestório, principalmente o digestório baixo, atuando quando a umidade afeta o digestório baixo, podendo estar composta de umidade e calor ou mesmo aparecendo de maneira isolada, tá?
Dito isto, fica claro que isso aqui é um direcionamento geral, que não te isenta da responsabilidade de estudar os pontos individualmente. Perfeito? Seguindo aqui, nós temos agora a dificuldade número 68 do clássico das dificuldades, que diz o seguinte para nós, abre aspas, o riacho controla sensação de peso no corpo e dores articulares. O que isso me indica e o porquê que ele faz esta ressalva? Primeira coisa, para eu poder compreender esta passagem, eu tenho que lembrar que o ponto riacho nos canais de natureza in coincide com os pontos terra. E, obviamente, a terra tem uma relação direta com a umidade. Puxa, mas nos canais de natureza Ian vai se correlacionar com a madeira. É verdade, mas a madeira controla a terra. Sendo assim, nós podemos associar que, de fato, este ponto tem alguma correlação em tratar quadros que envolvam, e através da terminologia sensação de peso, nós entendemos que ele está falando sobre umidade. Lembra que um dos sintomas principais de quando o paciente tem dor por umidade é que esta dor acompanha uma sensação de peso. Perfeito? E será que os pontos riachos de fato funcionam para isso daqui? Sim, eles podem ser utilizados para esse tipo de quadro. Por exemplo, o baço 3 foi citado para joelho inchado com sensação de peso. Então, dá para pensar. Agora, significa que eles vão encabeçar a sua combinação de pontos? Que eles serão os pontos primários na sua combinação? Não, não significa isso. Significa o seguinte, quando nós falamos, por exemplo, num joelho inchado, ao longo da história, a transfixação de VB34 e baço 9 foi muito utilizado, pois isso vai aumentar a amplitude do movimento de flexão do joelho, e nós também podemos compreender que através do baço 9 eu consigo já retirar esta umidade de forma muito intensa. Além disso, eu poderia pensar nos pontos locais, etc. Tem vários outros pontos que teriam uma ação muito boa no joelho. Agora, se por um acaso você perceber que é o canal do baço mais envolvido através de uma palpação, você pode aí sim incluir o seu baço 3 e usar isso daqui. Então ele acaba sendo um ponto secundário, um ponto que vai entrar num segundo momento para complementar uma combinação. Perfeito? Não é ele que vai encabeçar, que vai ser um ponto primário, aquele ponto essencial, mas sim um ponto que faz uma diferença, que dá para usar, mas que depende de alguns fatores. Perfeito? Além disso, ele continua dizendo que os pontos riachos podem ser utilizados para dores articulares. E isto é um fato. É possível usar os pontos riachos para dores articulares, como eu mencionei agora o baço 3, para dor no joelho. Você tem o F3 que também pode ser utilizado para dor articular. Então, você tem alguns pontos que sim se destacam. O IG3 já foi utilizado para dor ao longo do canal do intestino grosso. O ID3 é um ponto que já foi utilizado para distúrbios de cervical com muita ênfase. E assim vai. Então, os pontos riachos se mostraram pontos eficientes no tratamento de distúrbios articulares ao longo do tempo. Porém, vale a pena dizer que neste caso, graças a essa última passagem que nós temos aqui, que diz que os pontos nascente e riachos tratam o canal, não está completa a frase, mas a ideia é que vai tratar os canais de natureza Ian. Então a gente percebe que esses pontos riachos, quando vão tratar dores articulares, a gente consegue notar que isto é mais comum nos canais de natureza Ian do que nos canais de natureza Yin, até pela própria natureza do canal. Como assim? Você tem 3 razões para sentir dor: falta de livre fluxo, falta de nutrição ou falta de relaxamento. 2 dessas 3 possibilidades têm relação com falta de fluxo. A falta de relaxamento provoca a dificuldade do fluxo, né? Então, desta forma, um ponto
riacho, um ponto riacho. Num canal de natureza Yang, sabendo que o Yang tem uma habilidade movimentar de circular, vai se destacar muito mais do que um ponto riacho de um canal de natureza Yin, sendo que o Yin tem uma natureza maior de repouso. Então, quando a gente observa através do estudo dos canais e dos pontos de forma individual, a gente percebe que, na maioria das vezes, os canais de natureza Yang se destacam muito mais nesta parte de desordens articulares, locomotoras, do que os canais de natureza Yin. Show de bola? Tranquilo? Porém, vale a pena dizer que muitos autores perceberam que quando você vai montar sua combinação para tratar dor, é legal você pegar a maior parcela dos pontos de natureza Yang, porém complementar com alguns pontos de natureza Yin, porque isso aumenta a eficiência dos pontos de natureza Yang. Ok? Tranquilo? E aqui nós temos mais uma passagem que diz o seguinte, abre aspas, a estação é o verão, e os pontos riacho que possuem muito Ti correspondem ao verão. Portanto, no verão, são selecionados os pontos riacho. Fecha aspas, quem falou isso foi o clássico sistematizado de acupuntura e Moshe Bustão, no segundo capítulo do primeiro volume. Agora, o que isso significa? Primeiro, aqui nós temos uma ideia de preparação para a próxima estação. Como eu mencionei, no caso dos órgãos, o ponto riacho é o ponto terra, tá? Agora, a estação que nós estamos aqui foi mencionado o verão. Qual é a próxima estação? Aí você pode responder, é o outono, beleza. Mas entre o verão e o outono, eu tenho aquele verão longo, que é onde você tem maior quantidade de chuvas e, portanto, mais umidade. Então, utilizar o ponto riacho te prepara para esse momento. É isso que ele está me dizendo aqui. Porém, esta mesma passagem pode ser interpretada de um outro jeito. Nós sabemos que existem 4 estações, certo? Às vezes os autores mencionam o verão longo como a 5ª estação, e às vezes eles vão fazer uma associação do baço, da terra, com as interestações, ou seja, entre a primavera e o verão, entre o verão e o outono, entre o outono e o inverno, entre o inverno e a primavera, e de novo, entre a primavera e o verão, e assim vai, tá? Sendo assim, as interestações intercalam. Ora estação, ora interestação, ora estação, ora interestação, ora estação, ora interestação. E assim vai, certo? Então, ora tem, ora não tem, ora tem, ora não tem. Então é dito que os pontos riacho tratam as desordens que são intermitentes. Que ora se apresentam, ora não. Alguns autores interpretam isso acusando uma ideia de que ele seja capaz de tratar dor intermitente. Então, às vezes o paciente está apresentando dor, só que no momento da sessão não está doendo. Eu posso utilizar o ponto riacho. Porém, outros autores, através da observação clínica desse ponto ao longo da história, percebem que são pontos que foram muito utilizados, amplamente utilizados, e boa parte deles, para distúrbios de malária. A malária, ora tem febre, ora aversão ao frio. Ora febre, ora aversão ao frio. Ou seja, ela é intermitente. Então também pode estar correlacionado a esta proposta. Então perceba que uma mesma passagem clássica pode ter várias interpretações. Por isso que é sempre bom estar de olho nos comentários que pessoas renomadas fazem a respeito dos clássicos. Agora, aqui por último nós temos, abre aspas, os pontos nascente e riacho tratam o canal. Isso está no 4º capítulo do Lin Shu, que é a segunda parte do Imperador Amarelo, tá? Aqui é uma referência aos canais de natureza Yang. Então, quando você combina o ponto nascente e o ponto riacho de natureza Yang, você conseguiria tratar o canal como um todo. E, de fato, a gente percebe esse uso ao longo do tempo. A gente vê que isso foi, de fato, utilizado. Então, você tem combinações ali, por exemplo,
de G2 e G3, então você tem algumas coisinhas assim. Agora, vale a pena mencionar que, apesar de ser uma referência aos canais de natureza IAM, você também consegue ver isso em alguns canais de natureza IN, por exemplo, aquela combinação muito famosa de F2 e F3. Né? Que a gente chama de dragão de fogo, ele consegue tratar ao longo do canal também. Então, dá para expandir dependendo da situação, dependendo de qual canal nós estamos mencionando, perfeito? Então, dito isso, passado essas passagens clássicas, nós podemos partir para uma conclusão, um resumão. Bora lá? Então vamos lá, vamos fazer aqui um resumão, lembrando daquela pergunta inicial. Para que serve um ponto riacho? Bom, primeira coisa, eu te diria, lembra dele toda vez que tiver uma disfunção de órgão. Já olha para ele e vê se ele se encaixa, tá? Um ponto riacho dentro de um canal de órgão coincide com um ponto UN, um ponto fonte. Então ele tem uma alta carga de Ti original. Sendo assim, ele consegue recuperar funções originais daquele órgão, tá? O Ti original é o Ti mais próximo da essência que nós temos no nosso corpo. Então, por exemplo, se o paciente tem um problema associado ao coração, eu posso pensar nos pontos riachos, tanto do próprio canal do coração, quanto do pericárdio. Se o paciente tem um problema no pulmão, eu posso pensar no ponto riacho e também ponto fonte do canal do pulmão, pulmão 9. E assim vale para os demais. A questão é a seguinte, eu preciso estar atento àquele ponto riacho de forma específica para ver se ele se encaixa adequadamente, mas eu sempre devo prestar atenção nele nesses momentos. Então, por exemplo, o coração 7, ele serve para os problemas de excesso, para os problemas de deficiência, para o coração em si, para o coração pensando mais em distúrbios da mente. Então ele é um ponto extremamente versátil, agindo em todos os padrões que envolvem o coração. Agora, quando a gente vai para outros pontos fontes, como é o caso do pulmão 9, a gente vê que ele tem muito mais ação nos quadros de deficiência do que nos quadros de excesso. De novo, não é que ele não consiga, mas é que se caso seja um padrão de excesso, aí vai valer mais a pena você pensar num pulmão 5, num pulmão 10, dependendo do modelo de excesso. Então, é importante observar a especificidade de cada um dos pontos que nós estamos estudando, perfeito? Outra coisa que eu diria para você prestar atenção, que ele é bem interessante, é nesta proposta de conseguir regular os canais de natureza IAM, porque vira e mexe você vai acabar utilizando isso, tá? E a sua habilidade de tratar dores articulares ou quando a umidade se envolve num processo patológico ali. Então, por exemplo, para distúrbios da cervical, o IT3 é imprescindível. Imprescindível. E se o paciente sentir peso na região da cervical, como se a cabeça tivesse mais pensa, mais pesada, ixi, deu um tapa aqui e virou. Mas tudo bem, não vai ter edição não, vai embora. Então, se ele ficar penso assim, indica que pode ter umidade nesse processo. O ID3 fica mais indicado ainda. Percebe? Então, é esse o objetivo que nós estamos buscando. Qual é o melhor momento de entrar com aquele ponto, tá? Bom, dito isso, eu posso pensar em algo bem próximo do nosso dia a dia. Todo mundo aqui que trabalha com acupuntura vai tratar quadros de dor. Vai tratar esse tipo de quadro. E quando a gente fala sobre dor articular, nós temos que pensar muito nas síndromes BI. Nas síndromes de obstrução. Só para você ter uma ideia, o termo atual das síndromes BI é síndromes de artralgia. Vem sendo traduzido desta forma pelos padrões internacionais, síndromes de artralgia, ou seja, de dores articulares. Então, é lá que nós vamos. E uma destas síndromes BI é a síndrome BI fixa, que é quando a umidade é mais intensa. Então o paciente pode apresentar dor e limitação de movimento com sensação de peso, pode ter inchaço, pode ter parestesia local, um entorpecimento local, um formigamento local, tá? Então, desta forma, além de pensar numa associação sindrômica e do canal que está afetado,
eu posso lembrar de utilizar o ponto riacho deste canal que está afetado. Vai ser útil ali para complementar o teu tratamento, beleza? Então eu diria para lembrar bastante disso. Agora, ele serve para questões intermitentes, né? E aí vem a malária. A malária não é uma coisa que a gente costuma tratar, né? É legal assim, você vai dar aula, aí sim é importante você saber e tudo mais, saber esses modelos de explicações e por aí vai. Então, como eu mencionei, os clássicos nos dão diretrizes, nos norteiam, principalmente esses clássicos iniciais. Então aqui estão os clássicos que nós utilizamos. O Huangdi Neidin, o clássico interno do Imperador Amarelo, né? Huangdi, Imperador Amarelo. Neidin, Nei, interno, Jin, clássico, né? Ele foi traduzido dessa forma, mas ok, tudo bem, sem problema nenhum. Então, ele é um dos livros mais importantes da história da medicina chinesa, tá? Então, qualquer pessoa que pratique medicina chinesa, quando adentrar aos estudos mais avançados, vai acabar esbarrando neste texto aqui. Infelizmente, em português nós temos alguns problemas. Então, por exemplo, aqui, nesta última passagem que eu coloquei, a linha do Lincho 4, os pontos nascente e riacho tratam o canal. Nesta versão em português, não está escrito o riacho, só está escrito o nascente. Ele pula o riacho. Aí você fala, pô, então não tem. Mas se você olhar o próprio texto que está em mandarim, né, que ele põe a parte mandarim, os ideogramas, né, e embaixo ele põe em português. Se você olhar os ideogramas, está lá o ideograma de riacho. Então simplesmente não foi traduzido, né? Então, infelizmente, nós temos esses problemas. Seria muito, mas muito interessante que houvesse uma equipe para traduzir este texto novamente, porque ele é a base dos estudos mais avançados de medicina chinesa. Eu não recomendo para quem está começando, tá? Para quem está começando é melhor ter um livro didático na mão, né? Até porque com 20% de esforço, 80% do resultado. Nós aqui, né, meu canal, os grupos de estudos que eu acabo orientando e tal, o objetivo é ter esse 80% de esforço para conseguir esses 20% de resultado que fica faltando, né? Então é essa a ideia. Aqui está o clássico das dificuldades, tá? Esse tem uma boa tradução, tá bom? Então esse daqui dá para ler tranquilo, sem problema nenhum, tá? E aqui nós temos o Zhenzhou Jia Jin, né? Que seria o clássico sistematizado de acupuntura e moxa-bustão, do Huang Fumi. Aqui em português foi traduzido como Tratado Clássico de Acupuntura e Moxa-bustão, tudo bem? Esse daqui, ele não tem os escritos em ideograma e depois em português. Já vai direto para o português. Mas, de um modo geral, tem uma tradução bem legal, tá bom? Infelizmente, esse livro aqui ele já não é mais publicado. Você até acha para comprar, mas está com, né, aquele precinho camarada. Faz parte, né? Faz parte. Bom, dito isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo sobre os pontos riachos, né? Eles são mais simples de entender. E se você gostou, deixa o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, deixa a sua pergunta aí nos comentários, que eu vou responder no comentário, ou eu vou gravar um novo vídeo a respeito dessa dúvida. Show de bola! Então eu vejo vocês na próxima semana, na próxima terça-feira. Um grande abraço e tchau, tchau!